Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Né? Demora um ano, um século, um mês, mas eu posto. É que é a primeira vez eu... Não é exatamente a primeira. A primeira... esquece, mas caso eu vou postar esse vídeo de noite. Se vocês conseguirem, se vocês puderem ver, vocês vê, né? Se não puderem hoje ver amanhã, qualquer outro dia. Só quero que vocês sejam muito abençoados por Deus. Rapidinho, gente. Vamos ler o capítulo de hoje. Capítulo que eu acho deveramente interessante. Peraí. Arrumando cabelinho. Preparando o óculos de Ricardo. Óculos do poder, né? Capítulo 13. Em meu nome expulsarão demônios. É um capítulo deveras longo, mas eu quero muito que vocês entendam. O primeiro sinal que, segundo Jesus disse, haveria de seguir aqueles que creem é... O primeiro sinal que, segundo Jesus disse, haveria de seguir aqueles que creem é: em meu nome, título do capítulo, em meu nome expulsarão demônios. Em outras palavras, exercerão autoridade sobre os espíritos malignos. Interessante é que nesse capítulo tem vários relatos. Vocês vão entender, né? Sobre coisas, vocês vão ver. Ele não asseverou que esse sinal seguiria os pregadores. Não apenas os pastores têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, mas sim todos os salvos. Os de Deus devem saber, né? Saber que possuem esse poder. Ó, se eu falar 2 vezes é porque tá... deixa eu ver como é que... Cadê? E aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá destacado. Tá embaçado, cara. Pera aí. Ó, saber tá um pouco mais preto que os outros. Eu falei saber 2 vezes porque, ó, tá um pouco mais preto que os outros. E, meu Deus, só para de ficar embaçado. Tudo bem. Continuando, né? Essa aqui é minha irmãzinha. Continuando a nossa maravilhosa leitura. Os servos de Deus devem saber que possuem esse poder. A Bíblia, nosso manual, registra o seguinte exemplo. Em nome de Jesus, Paulo expulsou um demônio, né? De uma moça possessa, né? Ao libertá-la, o apóstolo sacudiu a cidade de Filipos até os seus alicerces. Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, no seu encontro, uma jovem, né, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então minha mãe me incomoda. Atenção, amem as mães de vocês. Eu sei que eu falei aí que minha mãe estava incomodando, mas de qualquer jeito eu amo ela, né? Bem, então Paulo, já indignado, voltando-se, diz ao espírito, né? O espírito que estava em possessão, né, daquela mulher, né? Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ele na mesma hora, ó, chispou, ó, saiu. Note que essa moça era possessa de espírito. Paulo não falou à jovem. Ele não falou à jovem, mas ao espírito. E ordenou: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aquele espírito tinha de sair, pois não existia a possibilidade de ele não ir embora. Lembre-se de que é incrível quando... Fone de ouvido estiloso, hein? Mas bem, continuando. Bem, aqui ó.
Lembre-se de que Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10 declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres que estão nos céus, terra e debaixo da terra. O espírito maligno tinha de curvar seu nome. Os demônios têm de sair. Onde que tudo opera? Esse nome tem para a igreja hoje a mesma autoridade que exercia naquele tempo. Temos um grande tesouro no nome de Jesus, como temos negligenciado, né? É ponto da canha, né? Observou. Mas antes, olha, se você tá bom, né? Não, tá bom. O que é moleque, tá eu também esqueço, né? Tá, esperei um pouco. Se quiserem pular o vídeo alguns 10 segundos, vocês podem, viu? Pronto. Agora eu pesquiso novamente. Falta de cuidado, incúria. Falta de apuro, de atenção, desleixo, desmazelo. Minha avó, né? Que eu amo muito. Bem, quem observou? Pensaríamos naturalmente ao ler nossa literatura religiosa moderna e ouvir os sermões de um pregador mediano, que os demônios teriam deixado de existir ou foram encurralados em guetos nas cidades. Desse modo, estavam passando a totalidade do seu tempo entre as camadas mais baixas da humanidade. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor... viu? Ou talvez seja o Kenneth. Eu e um pastor orávamos na cozinha da sua casa pastoral. E o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim uma visão de... Foi ensinar-lhe a respeito de Satanás e dos demônios. Desta noite em diante, aquilo que na minha palavra é chamado de discernir os espíritos, esperará em sua vida e em seu ministério quando você estiver no espírito. Fiquei arrebatado naquela visão durante 1h30, enquanto o mestre me ensinava. Vi um ser maligno operando por intermédio de um certo indivíduo, perturbando um pastor e criando problemas que poderiam ter provocado uma divisão na igreja. Não lide com a pessoa, o Senhor me disse. Ocupe-se com o espírito, completou. Temos perdido o alvo, procuramos lidar com o ser humano. Na ocasião, Paulo falou ao demônio, não à moça, né? Como faço isso? Perguntei. Pastor, eu estava na mesma região do país que eu. Aquela pessoa que o incomodava estava em outra parte da nação. Eita, poxa. Olha que eu não xinguei, viu? Não há distâncias na dimensão espiritual, disse o Senhor e prosseguiu. Apenas fale para aquele demônio, né? Que eu, por algum motivo, gosto de falar demônio, e ordene-o em meu nome, dizendo: espírito imundo que opera na vida de fulano, para perturbar e embaraçar o ministério desse servo do Senhor, ordeno que desistas da tua operação e cesse as tuas obras neste momento. Em nome de quem, meus queridos? Vocês sabem de que nome eu tô falando. E esse capítulo é longo mesmo, viu? Esse vídeo, se duvidar, tem 50 minutos. Tá, eu não acho que seja longo a ponto de ter 50 minutos. Mas se eu enrolar desse jeito, pode sim ter 50 minutos. Mas eu quero que vocês aprendam. Consegui ver o espírito que operava naquele indivíduo quando eu disse aquilo que Jesus me mandou dizer. Aquela entidade maligna agachou-se, ela choramingava, né? O espírito. Lamuriava-se. Eu não vou pesquisar. Se vocês tiverem dúvidas do que é lamuriar, vocês pesquisam, que eu não vou pesquisar. Lamuriava-se como um cachorrinho castigado, né? Então falou para mim: sei que terei de ir, se você me mandar embora, mas não quero ir. Já mandei em nome de Jesus Cristo, eu disse. Não se tratava de ele ter medo de mim, Kenneth Hagin. Mas lembrou-se de como Jesus morreu e foi para o inferno em meu lugar. Lá embaixo, nas regiões escuras dos perdidos, no próprio reino de Satanás, Cristo derrotou. Recordou-se de como Salvador ressuscitou e lançou para trás as forças das trevas, ou despojar principados e potestades. Ele sabia como
O Filho de Deus havia paralisado Satanás ao vencê-lo. Por isso aquele espírito ficou com medo diante do nome de Jesus. Ele partiu e nunca mais causou problemas ao ministério daquele homem. Tá falando do demônio, viu? Não tá falando da pessoa. Pouco tempo mais tarde, realizava uma reunião em Pueblo, Colorado, ó. E agora? Quem poderá me defender? Sabe aquele carinha lá? Da antena que tem bolinha amarela, roupinha vermelha, martelo chancudo? É o Chapolin Colorado. Eu não sei onde o Kenneth morava, mas com certeza não era no Brasil. Bem, ou talvez era, sei lá. Bem, em uma reunião, né? Realizava uma reunião em Pueblo, Colorado, quando o homem veio pela ordem da filha enquanto estávamos impondo as mãos sobre os enfermos. Contou-me que era nervoso e sofria de insônia. Sua esposa relatou-me mais tarde os problemas dele de saúde mental. Imagina o que eu tenho aqui na minha saúde mental, meu querido. Foi mal. E que já havia 6 meses que o marido não conseguia trabalhar. Os médicos tinham dito a ela que o próximo passo seria mandá-lo para o manicômio estadual. Que, para quem não sabe, manicômio, vamos supor, pra gente doida. Desculpa, mas é mais ou menos isso. Olha como Satanás gosta de fazer barulho para atrapalhar a leitura. Impus as mãos sobre ele e orei pela sua cura, para que seus nervos fossem sarados e ele pudesse dormir. Quando eu terminar de ler, já vai ser meia-noite. Brincadeira. Bem, impus as mãos sobre ele e orei pela sua cura, para que seus nervos fossem sarados e ele pudesse dormir. Então passei a orar pela próxima pessoa na fila. Continuei ministrando a mais 4 a 5 vezes. Cerca de 10 minutos tinham passado desde o instante que o homem voltara para sua cena que ficava à minha direita. Naquele momento dei uma olhada na direção dele, com meus olhos bem abertos. Deus me permitiu enxergar a dimensão espiritual. O dom do discernimento de espíritos é ver ou ouvir dentro dessa esfera. Enxerguei então um demônio, né, sentado no ombro do indivíduo. Parecia uma... É sério. Não falo mais nada. Parecia um macaco de pequeno porte e segurava a cabeça do homem em uma chave de braço. Não me pergunte. Compreendi então que estava errado com ele. Não era problema mental, era demônio. Disse-lhe, volte para cá. Quando o homem veio andando, consegui ver muito claramente o demônio sentado no ombro dele. Decidido, eu falei ao diabo, você tem de ir embora? O espírito maligno retrucou. Sim, sei que tenho de sair se você me mandar. Ordenei logo em seguida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa a mente e o corpo desse homem agora mesmo. O demônio caiu do ombro de sua vítima para o chão. Ficou ali contorcendo-se enquanto chorava, lamuriando-se. Eu disse, não é somente deixar esse corpo, como também abandonar o recinto. Não sei o que é recinto, né? Imediatamente ele saiu, correndo por uma porta lateral. Erguendo as mãos, o homem começou a louvar a Deus. Seu rosto parecia iluminado. Deus é bom, eu bato a cabeça na parede mesmo. Calma que eu não tô batendo com força, porque se eu estivesse batendo com força, eu não estaria mais aqui. Contou então, na verdade eu estaria aqui sim, mas só com uma grande dor de cabeça. Contou então, sem saber o que eu tinha visto. Só lhe disse posteriormente. Sentia como se tivesse uma cinta de ferro ao redor da minha cabeça. Simplesmente quebrou-se com um estalo. Estou livre. Let it go, livre. Encontrei-o 16 anos mais tarde. E ele continuava a desfrutar da liberdade em Cristo. Conforme o Senhor tem permitido, posso visualizar dentro da dimensão espiritual. Todas as vezes os espíritos tremem em convulsões, isso sempre acontece. Quer eu veja, quer não, porque conheço a autoridade do nome de Jesus. Aprendi que posso falar ao diabo sem vê-lo, assim como também posso comunicar-me com Deus sem enxergá-lo, é verdade, né? Você não... Só quero falar aqui pra vocês. Vocês não precisam ver Deus para bater um belo de um papo com ele, falar que tá bem, que não tá bem, porque pode falar pra Deus que tu não tá bem, Deus vai te ajudar, vai te consolar, né, meu querido? Porque quantas vezes eu me ferrei, hein? Bem, se essa verdade raiar em nosso coração, sendo cristãos, nossa vida será diferente. Esse nome nos pertence e o diabo tem medo de nós.
Certa vez preguei em uma igreja, onde encontrei grande dificuldade em conduzir a ministração. O povo era bom, amava o Senhor e tinha interesse na mensagem, né? Não é mais mensagem, gente, é mensagem. Não se preocupem, analfabeto é assim mesmo. Não, eu não sou analfabeto, né? Eu só fiz uma confusão aqui, é mensagem. Entretanto, era duro evangelizar ali, onde a própria atmosfera era ruim. Tudo quanto eu dizia parecia saltar da parede de volta contra meu rosto. Modo de falar, eu acho. Alguns meses mais tarde eu estava de volta àquelas sendodoras, pregando durante o reavivamento. Retornei para aquela igreja e passei algum tempo com o pastor e sua família. Ministrei na congregação desde um culto de vigília do ano novo. No dia seguinte, a esposa do pastor perguntou: Irmão Agui, está notando alguma coisa diferente em nossa igreja? Indaguei: o que quer dizer com isso? Ela continuou: é mais fácil pregar? O que me diz agora a respeito do púlpito? Respondi: há tanta diferença quanto existe entre a luz do dia e a escuridão. Não parece ser o mesmo púlpito nem a mesma igreja. Mulher então se queriu: peça a meu marido que lhe conte tudo. Diz assim, né? Bate-papo normal. Quero ter uma mulher. Eu ainda não tenho nem idade, ainda não sou adulto, tô exagerando, está longe ainda pra eu ter uma futura esposa. Vamos continuar. Não falo mais de nada. Bem, peça a meu marido que lhe conte tudo. Então ele explicou: não digo nada às pessoas sobre isso, porque podem pensar que estou louco, né? Podem pensar que eu estou louco, coisa mais normal que tem, né? Alguém pensar que eu sou louco da cabeça. O mundo espiritual deve ser tão verdadeiro para nós quanto a água é real para um peixe. Porque este é o mundo à nossa volta, no qual estamos nadando. Porém, uma vez que a maior parte da igreja dá mais importância às coisas naturais e é motivada pela carne, quando alguém toca na realidade espiritual, pensam que ele está louco ou é fanático. Entendo. Não digo a todos, prosseguiu o pastor, mas contarei para você. Que no caso o Agui, né? Irmão Agui, vamos aqui no página 94. Fiquei muito preocupado. Aquela era a igreja mais difícil de eu já pregara. Isso parecia um cativeiro. Mas eu sabia que aqueles irmãos me amavam. Davam-nos um bom sustento. E tínhamos bom convívio com eles em seus lares. No entanto, aquele púlpito parecia uma cadeia. O pastor detalhou. Comecei a jejuar e orar a respeito no 7º dia do meu jejum. Bem, comecei a jejuar e orar a respeito. No 7º dia do meu jejum, 7. Tá vendo como esse vídeo pode ficar longo de tanto que eu enrolo? 7 é um número daqueles, ó. 7º dia do meu jejum, estava ajoelhado na plataforma, cerca de 1 metro atrás do púlpito, quando Satanás está zangado. Quando olhei casualmente para cima do púlpito e o forro do telhado desapareceu. Chega, fiquei um tempinho calado aqui, né? Minha garganta tá muito boa. Com o dom do discernimento de espíritos, Deus o deixou ver a dimensão espiritual. E ele viu sentado na viga diretamente acima do púlpito um grande demônio. Que parecia um mandril. Depois vocês pesquisam o que é mandril. Era aproximadamente do tamanho de um homem. Tirando o fato que talvez vocês possam escutar barulho de ventilador. Bem, era aproximadamente do tamanho de um homem. Foi aqui que eu parei. O ministro do Senhor continuou. Falei para aquele espírito: você vai ter de descer. Ele nada respondeu e se encolheu, como que não queria obedecer, mas insistia com firmeza: desça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele caiu então sobre o púlpito e depois pulou para o chão. Eu lhe disse: saia daqui. Ele não respondeu coisa alguma, mas olhou para mim como se dissesse: não quero. No entanto, dei a ordem: vá marchando para fora daqui em nome de Jesus. Ele marchou até descer da plataforma. Porém, ele caminhava 4 ou 5 passos e depois parava, olhando para mim, quase implorando. Mas falei: não, continue. Mesmo assim, ele se recusava a movimentar-se, até que eu dissesse: em nome de...
Vocês sabem, Jesus. Descemos pela passagem entre os bancos da igreja. Parando depois de cada 4 ou 5 passos, fui adiante dele para abrir as portas do vestíbulo. Perito Alex poderia ter atravessado as portas, é lógico, mas foi isso que o pastor fez. Aquela coisa não queria sair até eu dizer em nome de Jesus. Depois abri a porta principal, dei um passo para trás e disse, vá andando para fora. Entretanto, ele ficou parado ali. Não disse palavra alguma, mas percebi pela expressão do seu rosto que estava implorando-me. Não faça isso. Contudo, eu me mantive firme ao prosseguir. Em nome de Jesus, ele foi andando. Desceu pelas escadas da igreja, chegou até o meio do pátio. Depois, parou, virou-se e olhou outra vez para mim. Eu disse, nada disso, não tem choramingo aqui não, não adianta chorar não. Tá, ele só falou nada disso e pronto. Vá andando em nome de Jesus. Chegou até a calçada. Terá de ir andando e nunca mais volte para este local. Ordenei. O macaco ficou ali parado até eu dizer, em nome de Jesus. Atravessou a rua correndo para o outro lado, cerca de 1000 quilômetros. Observei-o entrar em uma boate chamada A Cabana Verde. Na noite seguinte, houve um incêndio naquela boate. Só espero que ninguém tenha morrido naquela boate, né? Desliguei aqui o ventilador, acho que tem como ter uma leitura um pouquinho, mas só um pouquinho bem mais tranquilo. Continuando. Desde então ficou fácil pregar aqui na igreja. Os membros se notaram esse fato e têm perguntado, o que aconteceu? No entanto, não lhes contei. Peraí. Depois que eu tive a visão de Jesus em 1952, ele me ensinou a respeito dos demônios. Fundamentado na palavra de Deus, procurei estudar o assunto com mais afinco. Descobri que as escrituras ensinam muita coisa sobre os espíritos das trevas, seus hábitos e seu poder sobre as pessoas. O capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios ressalta um combate que não é contra outros seres humanos, ou seja, não é contra o sangue nem a carne. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Leia a passagem inteira e descobrirá que essa luta está especialmente ligada à oração. Observe o que Paulo escreveu para a igreja em Colossos a respeito de um ministro chamado Epáfras. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A palavra grega traduzida aqui para a expressão se esforça sobremaneira, interpretada em outra tradução por lutar, significa contender, combater. Epáfras estava sempre combatendo em suas orações em prol dos Efésios, contra quem estava lutando quase em agonia. Certamente não era com o Pai, pois é a vontade dele abençoar os homens. A oração não muda a ação de Deus, porque ele é imutável. No Altíssimo não pode existir sequer uma sombra de variação. Podemos orar de acordo com a vontade de Deus, sua palavra, e receber a provisão que ele reserva para nós, mas não lutamos, nem nos esforçamos, tampouco combatemos com ele, no caso de Deus. A peleja é contra a força visível que guerreia de modo inteligente contra o propósito soberano, no caso Satanás. Essa força invisível com certeza significa eu não acredito mais em coincidência. Essa força invisível com certeza significa Satanás e demônios e toda a atividade dele. O diabo guerreia contra o plano divino e tem combatido contra o ministério que o Senhor me chamou para cumprir. Eu me trancava na última igreja que pastoreei para durar 2 ou 3 dias seguidos, somente em jejum e oração. Deus estava lidando comigo para deixar o pastoreado e sair para o ministério do campo missionário. Portanto, deixei aquela igreja em 1949 e saí para a missão. Tenho feito isso desde aquela época.
Naqueles primeiros 6 meses, lutei contra mais demônios do que tinha feito durante todos os 15 anos de meu ministério. Eles vieram contra mim como uma quadrilha. Veja bem, se pudessem ter frustrado o plano do Pai Celestial, teriam impedido o que estou fazendo hoje. Houve uma luta e eu não sabia tudo o que sei agora. Foi assim que aprendi muitas coisas. Peraí. Não, erra não, peraí. Foi assim que aprendi muitas coisas. Além disso, os demônios dominam as pessoas de tantas maneiras que não fazemos ideia. Procuram impedi-las de irem a Deus, impedem os cristãos de crescerem espiritualmente. Em outubro de 1963, fui a Tulsa, Oklahoma, para falar certa noite de sábado em um banquete da Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, ADHONEP. Ensinei de segunda a sexta em um seminário sobre o Espírito Santo e realizamos o evento em uma igreja local. Deus começou a agir e em vez de 5 noites, a reunião durou 8 semanas. Ministrei 2 cultos por dia, de manhã e à noite. Durante todo aquele período, certa tarde no intervalo das reuniões, eu estava em uma das salas da escola dominical, decidindo a respeito do culto da noite. Cansaram-me de ficar de joelhos. Estava deitado de costas no tapete, orando em outras línguas. De repente, o Espírito de Deus me falou a respeito do meu genro, Buddy Harrison, o qual fundou a Comunhão Cristã de Fé em Tulsa e é presidente da Casa Publicadora Harrison. Em 1900, vocês sabem o ano, ele passou por problemas. Ele não conseguiu firmar em coisa alguma, não queria manter-se em um emprego fixo. De repente, deixava-o e também não ficava na igreja. Um dia ele estava no culto, regendo o coro, e tudo parecia ótimo, pois em outro estava fora da congregação, soprando fumaça de charuto em meu rosto. Ainda assim, eu nunca falava coisa alguma. Simplesmente o amava, o Buddy, né? Sabia que o diabo tinha posto suas garras nele, que era uma montanha russa ou um cristão ioiô, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Sendo assim, enquanto eu estava ali deitado de costas, orando em outras línguas acerca do culto daquela noite, o Espírito de Deus me disse de repente: há 3 demônios que seguem Buddy por onde ele vai. Tive uma visão espiritual rápida. Viu? Andando pela calçada seguido por 3 cachorrinhos. Que no caso, esses cachorrinhos são os demônios. Um à direita, outro à esquerda e o terceiro no meio. Espírito Santo explicou-me. Ao se virar para a direita, ele se entrega ao demônio da direita. Quando se volta para a esquerda, entrega-se ao da esquerda. Ao se manter no meio, vocês sabem o que acontece. Por isso, parece às vezes que ele é uma pessoa diferente. Ele agia de determinada maneira de acordo com o espírito maligno ao qual se entregava. Os parentes tinham até observado. Não entendo, Buddy. Ele é esquizofrênico? Meu genro era um cristão nascido de novo e cheio do Espírito. Contudo, não é apenas por ter sido batizado no Espírito Santo que a pessoa se torna incapaz de ceder ao diabo. Ela continua com vontade própria. Um indivíduo pode ceder ao diabo e permitir seu domínio em qualquer tempo que quiser. Desde o capítulo 12, né? No capítulo 14, vocês vão saber mais disso. Bem, uma pessoa pode dar lugar à carne e acomodar-se a isso. A Bíblia ensina que temos que lidar com o mundo, a carne e o diabo. E é possível resistir a tudo isso graças ao nosso bom Deus. Você me diz, fale para aqueles espíritos em meu nome. Mande-os desistir das suas manobras. Ordene-os a parar. Eu argumentei, mas estou em... Rapaz, o mundo espiritual não tem distância não, rapaz. Mas estou em Oklahoma e Buddy está no Texas. O mestre então ensinou-me, na dimensão espiritual não há distância. Supliquei logo depois, diga-me outra vez exatamente como fazer isso. Ao ministrar-me, o Espírito esclareceu. Você dirá em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que vocês, 3 espíritos imundos que seguem Buddy, desistam das suas manobras e cessem suas operações. Ele havia me ajudado a sentar-me para falar tudo isso. Então veio a minha palavra do Senhor. Dentro de 10 dias ele terá um emprego. Continuará nele até fazer outra coisa que tenho para a vida dele. Escrevi isso em um papel, marquei a data e o coloquei na minha carteira.
Tempos depois encontrei Buddy e ele contou: meu sogro conseguiu um emprego. Eu respondi: sei disso. Tirei aquele papel da carteira e o entreguei a ele. Confirmou: foi exatamente neste dia que consegui o emprego, ao cantar 10 dias a partir da data marcada ali. Permaneceu naquele trabalho e foi um grande sucesso, chegando até a assistente da gerência. Queriam colocá-lo como supervisor de outro empreendimento. Deus, porém, o chamou para Minneapolis, em Minnesota, para reger o coro de uma igreja. O chefe dele comentou o seguinte com alguém que contou para mim: não entendo, esse jovem foi para aquele lugar distante de dirigir cânticos e ganhar $100 por semana. Eu lhe ofereci 20 mil por ano para dirigir essa empresa e ainda lhe garanti 30 mil em 18 meses. Não há dúvida de que em 5 anos ele estaria ganhando 50 ou 60 mil. Buddy, contudo, queria obedecer a Deus e tem andado com ele desde aquela época. Aliás, não vamos ser dominados pela ganância, né, meus queridos? Continuando. Não lutei contra a carne e o sangue, nem lidei com meu genro. Nosso problema é que continuamos lidando com a pessoa ao passo que a questão talvez não seja bem assim. Sendo pastor, costumava ver indivíduos presos a forças invisíveis. Isso sempre me causava muita preocupação. Pensava continuamente como poderia ajudá-los. Muitas vezes fui guiada ordenando que os poderes invisíveis sobre eles fossem quebrados. Tive bons resultados, porque eu estava a dizer: em nome de Jesus, ordeno que o poder de Satanás sobre esta vida seja quebrado. Instantaneamente a pessoa era liberta, e pude ver isso acontecer várias vezes. Eis o que Kenyon disse nesse sentido. Descobri a razão por que muitos homens não aceitaram Jesus como Salvador. Foi porque ficaram presos pelo poder dos demônios. Entendo. As pessoas estão famintas espiritualmente, querem a libertação do pecado e anseiam pela vida eterna. Mas muitas são incapazes de romper os laços que as mantêm presas. Centenas de indivíduos me disseram: não posso tornar-me um cristão. Quero, mas algo me prende. Simplesmente ponho a mão no ombro deles e digo: em nome de Jesus Nazaré, ordeno que o poder que prende seja quebrado. Agora, em seu nome poderoso, fique de pé. Com lágrimas de alegria, essas pessoas têm obedecido. Já orei com homens que estavam presos por maus hábitos. Fumo, bebida, os pecados sexuais. Vocês entenderam, né? Os pecados sexuais. E no mesmo nome do Senhor estão vistos libertos, geralmente de modo instantâneo. Deus não quer que seus filhos sejam presos por coisa alguma. Estou sendo decidido a não deixar que coisa alguma me domine. Sendo um jovem pastor, né? Deve ser porque depois de pastor vem batista, talvez eu tenha confundido por isso. Sendo um jovem pastor batista de uma igreja do interior, ele tem um emprego em uma loja no período do Natal, para ganhar um dinheirinho extra, sabe? Várias vezes por dia nós nos revezávamos para comprar refrigerante. No restaurante que ficava ao lado, eu bebia de 4 a 6 por dia. 4 a 6 por dia. Que foi um exagero. Terminando a hora do serviço, cada vez que passava por aquele café, sentia-me obrigado a tomar um refri. Nesse dia fiquei parado na frente daquele estabelecimento e disse: não deixarei que essas bebidas me dominem. A partir de hoje, nunca mais comprarei outra. Desde aquele dia não tomei mais desses refrigerantes. Isso já faz quase meio século. Eita, poxa. Não digo que é pecado beber refrigerante, mas se você for um alcoólatra, cafeólatra ou qualquer tipo de ólatra, não se deixe dominar. Se uma pessoa se sentir obrigada a beber ou comer alguma coisa, abandone. Afetará sua fé e impedirá de funcionar. Recuso-me a deixar que algo me domine. Bebo chá gelado e faz pouco tempo. Parecia que não podia passar sem ele. Então larguei-o por um período só para comprovar que não era obrigado a tomá-lo. Certo homem veio para mim com lágrimas nos olhos depois do culto da noite. Ele disse: irmão Aguinho, você não me condenou, mas meu coração me condena. Eu sou 63 anos e fumo cigarro desde os 12. Quero ficar livre. Pode ajudar-me? Afirmei em seguida: posso certamente. Tudo quanto você tem de fazer é dar licença para eu agir. Ele concordou. Dou-lhe licença porque quero ser ajudado. Coloquei a mão no ombro dele e disse: em nome de Jesus, quero o poder da nicotina sobre a sua vida e vou garantir isto pela fé. Próximo cigarro que você fumar lhe dará ânsia de vômito. Contou-me mais tarde. Fui para casa naquela noite.
Geralmente a última coisa que fazia de ir para a cama era fumar um cigarro. Não sei porquê, mas... Não sei porquê, mas... Não fumei naquela noite, nem na manhã seguinte. Tá vendo como Deus é bom? Porém, coloquei o cigarro no bolso, eu saí de casa. Ele era um motorista de caminhão, aquele cara lá que vocês sabem que qual cara eu devo estar falando. Devo estar falando. Naquela manhã deu carona a um conhecido. O passageiro fumava quando entrou na cabine do caminhão. Nunca tive tanto enjoo em minha vida, ele me disse. Fechei a janela para ter mais ar. Finalmente tive de pedir-lhe que apagasse o cigarro. Aquele homem havia me procurado a fim de obter ajuda. Eu não poderia fazer aquilo por qualquer pessoa, mas é possível que não queira ser ajudada. Tanto graças a Deus quando alguém deseja ser auxiliar da autoridade no nome de Jesus para socorrê-lo. Os demônios procuram impedir os seres humanos em todos os aspectos da vida espiritual. Se procuram afastar de todas as bênçãos de Deus. Cristãos que se sentiam por demais tímidos para testificar o orar em público têm a fala instantaneamente liberta em nome de Jesus. Devemos sempre estar sensíveis ao Espírito Santo no momento de lidarmos com as pessoas, quando, por exemplo, oramos para os irmãos serem cheios do Espírito. Às vezes é o diabo que nos impede. Não é sempre assim, mas tenho sensibilidade espiritual quando oro com eles para saber se é esse caso. Eu sabia que era esse o problema de certa mulher quando me contou há quantos anos buscava o batismo. No Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo. Coloquei a mão no ombro dela e disse: Espírito imundo da dúvida, eu te repreendo. Agora sai em nome de Jesus. Imediatamente ela começou a falar em outras línguas. Isso tem acontecido uma vez após outra. Apenas põe a mão sobre a pessoa e digo, de modo calmo, quase inaudível. Não sei o que é inaudível. Repreendo todo demônio que está dentro desta vida. Logo em seguida, ela levanta as mãos e começa a falar em língua dos anjos. Entendo. E é isso. Eu avisei que o capítulo era... Eu avisei, meus queridos. Capítulo 14. Próxima semana. Ai, bem, tenha um ótimo fim de semana. Muito abençoado por Deus. E eu realmente espero muito que você tenha entendido, né, sobre como expulsar os demônios. Né? É só em nome de Jesus expulsar esse demônio com fé. Principalmente se você souber onde é que esse demônio tá. E não é com a pessoa, é com o espírito. Pessoa, espírito. Diferencie isso daí. Bem, boa noite pra você, né? Vídeo mais curto que esse daqui eu nunca vi. Ó, vídeo mais curto que esse. Por que eu tenho que ser sarcástico desse jeito? Mas bem, espero que vocês tenham entendido, gostado dessa palavra de hoje. Muitas bênçãos na vida de vocês, em nome de Jesus. E até, minhas queridas ovelhas.